Pessoal, então, só lembrando que quem entrar na aula, que estiver aí, deixar os microfones desligados. Se tiverem dúvida, pode abrir os microfones para a gente tirar as dúvidas aí, tá? Pessoal, então, o convite de hoje foi para a professora Úrsula. Ela é farmacêutica esteta e também terapeuta capilar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cabelos, né? E hoje ela ainda estava me contando sobre as avaliações que ela fez, as afecções de couro cabeludo. Então eu acho que tem muito a ver no momento, né? A questão de ansiedade e tudo mais. Úrsula, sente-se à vontade para você se apresentar, conversar um pouquinho aqui com a turma para a gente bater um papo. Tá jóia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente sempre gosta, né, de falar daquilo que a gente gosta de fazer. A parte de terapia capilar foi realmente uma paixão, assim, né, Mari? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu sou farmacêutica, né, só para eu me apresentar. Outra coisa que eu queria falar, Mari, quando os alunos tiverem dúvida, você permite que eles interrompam bem no momento da dúvida? Porque eu acho que fica Pode mais ser. legal do que ficar meio robotizado. Assim, a gente já está falando online, né? Então eu prefiro que vocês fiquem à vontade para se manifestarem em relação a uma dúvida, alguma posição, tá? Bom, eu me chamo Úrsula Belan, sou farmacêutica há um bom tempo, sou farmacêutica na época ainda que a gente escolhia as modalidades, né? Eu sou de fármacos e medicamentos. E aí sempre fui para a área de cosmeto, produção magistral, trabalhei como coordenadora da qualidade, fazendo POP aí por anos e anos, e eu acho que grande parte do meu aprendizado da nossa profissão assim foi realmente fazendo um procedimento operacional padrão. Eu sei que farmacêuticos, falo pelos farmacêuticos, né, não gostam muito dessa brincadeira, mas o profissional que consegue driblar essa ferramenta, eu acredito que ele tem uma posição diferenciada no mercado, né, porque quase ninguém gosta. E Não. quando a gente fala de procedimento estético, querendo ou não, a gente também fala de um padrão, né? Eu não falo de um padrão de que a gente aplique todos os protocolos a todos os nossos pacientes, mas um padrão de conduta, né? O que é um protocolo de estímulo, o que é calma, como é que usa o LED, como é que usa laser, né? O que é argila, como é que a gente prepara isso. Então, querendo ou não, a gente segue padrão. E depois disso, Mari, eu fui fazer uma pós-graduação em farmácia estética, né? Assim como todo mundo, eu entrei em contato com esse mundo, porque a gente que trabalha na produção de cosméticos, na manipulação, por exemplo, você fica do lado de cá do balcão, né? Você faz o creme, você faz o gel, os sérums maravilhosos e você vende, mas você não vê aquilo sendo aplicado na face, no corpo, no cabelo. Então eu tinha muito essa curiosidade, mas como que será isso? Mas que virou aquela estria, né? Como é que é esse filtro solar, assim? E na estética, eu pude ver o lado de cá, né? Como é que esses cosméticos se manifestavam na melhoria da qualidade de vida da pele, da qualidade de vida do couro cabeludo ou da fibra capilar, né? E aí, na pós-graduação, ou nos cursos de pós-graduação de farmácia estética, de biomedicina, há pouquíssimas instituições que colocam uma disciplina de tricologia e terapia capilar. Quando eu fiz, não existia na nossa matriz, né? Hoje eu viajo o Brasil aí dando aulas em pós-graduações e os coordenadores estão mais atentos a esse novo nicho, novo para nós, porque em São Paulo isso já está rolando há 10, só a Academia Brasileira de Tricologia vai completar 10 anos, né? Então, tudo demora para chegar no interior do interior, começo a brincar, mas é bem isso mesmo. A galera lá já está entendendo o que é terapia capilar, né? E aqui a gente ainda não sabe disso, nem os profissionais. E aí fiz a pós, comecei a montar um curso, uma clínica de farmácia estética, mas eu sentia muita reclamação, né, das minhas pacientes, principalmente as mulheres, em relação ao cabelo. E nessa meia história, eu coordenava o curso de estética na Unirp. E a gente teve a sorte de ter uma pró-reitora que nos incentivou muito, né? Porque o curso de estética ele é generalista. Você tem que dar pele, você tem que dar corpo, você tem que dar face, você tem que dar unha, você tem que dar cabelo.
porque ele é um tecnólogo em estética e cosmética, ou seja, o cara tem que saber de tudo um pouco, né? E aí a gente conseguiu implantar uma matriz curricular generalista, e nessa matriz a gente colocou várias disciplinas de cabelo. Aí veio, imagina isso em 2011. Onde é que estão os cabeleireiros com doutorado, com mestrado para dar aula? Não tinha, Mari. Não tinha, pessoal. E hoje não tem. Imagina isso, né? Então, a própria galera que eram os nossos professores eram fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, eu fui fazer curso de maquiagem para dar aula de maquiagem. A professora de anatomia, a professora Graziella, ela é doutora em neuroanatomia, foi fazer curso de manicure para dar aula de procedimentos estéticos de pés e mãos. Porque quando você ia ter uma manicure graduada? E hoje, olha como já mudou, né? Hoje eu tenho várias alunas que são manicures e são graduadas e estão aí começando uma pós-graduação. E aí, nesse mundo dessa galera do cabelo, eu fui conhecendo o que era coloração, o que era descolorir, as benditas progressivas, eu fui entendendo isso. Quando eu fui para a farmácia estética e fui fazer terapia capilar, aí eu me encantei, assim, sem volta. Né? Como eu estava te falando, eu tinha 44 aulas, hoje eu tenho 4, né? Por quê? Porque eu comecei a olhar para um nicho de mercado que as pessoas ainda não estão olhando. Né? Nós temos 40% de aumento em queda capilar feminina. Nós temos meninos ficando calvos com androgenética com 16, 17 anos, que ia ficar antigamente com 25. Então, hoje a gente tem garotos de 23 anos calvos, né, com perda aí de 30%, 40% dos fios. Então, assim, o cenário mudou. São 16 ou 17 anos fazendo progressivas, 16 e 17 anos lesando o couro cabeludo. Então, não haja couro cabeludo que aguente uma progressiva ácida com pH menor que 2. Né? E aí eu fiquei em campo, falei, quem são esses malucos que estudam isso? Como alguém estuda progressivo, E eu fui com tudo, Mari. Peguei minha mochilinha, eu falo sempre assim, peguei a mochila e fui para São Paulo, porque era lá que as coisas aconteciam, né? E aí fiz o curso de terapia básico, fiz o avançado, fiz os injetáveis em terapia diferente, a meso nossa, fiz o microagulhamento, fui fazer prescrição de nutracêuticos para capilar, e aí fui conhecendo um universo que me encantou. Dentro dessa história, eu conheci a Granda, que você conhece, né? Que é uma marca de cosméticos de terapia capilar, e fui convidada a ser uma distribuidora. Então, de repente, uma farmacêutica, esteta, terapeuta capilar vendendo cosmético. E o mais legal é que a gente consegue atrelar tudo isso ao ensino e educação. Eu não consigo te vender um shampoo se eu não explicar para você a formulação. Não existe mais aquele Deus mandou porque Deus quis é amarelo. Não existe mais. Quando você indica, por exemplo, um creme noturno, você indica e você mostra os ativos, por que a paciente vai usar aquilo. Shampoo não tem outra saída. Por que para você eu prescrevo um shampoo de alecrim e para minha mãe, por exemplo, eu prescrevo um de lavanda? O que vocês têm de diferente no couro cabeludo? Mas é só um shampoo? Não é mais assim. Hoje nós saímos da era dos cosméticos, entrando nesse cosmecêutico, né? Que a vigilância ainda não autorizou e não aprovou essa nomenclatura, mas as empresas estão usando aí. Podemos falar em cosmecêuticos, né? E aí, para entender essas patologias, por exemplo, caspa, qual é a saída primária? Tem uma descamação, tem uma caspinha, cetoconazol, né? Shampoo de cetoconazol. Mas eu não sei se é fungo. Cetoconazol é fúngico, absorção de couro cabeludo, né? Hepatotóxico. Será que você precisa usar um medicamento para tratar uma descamação que a gente nem sabe se é fungo? Né? Às vezes é um ressecamento, como ressecam, né, nosso cotovelo, nosso joelho, nosso calcanhar, né? De repente, é só usar um shampoo e um condicionador de couro cabeludo, que a gente tem condicionadores para couro cabeludo, né? Então, existem outras saídas para você utilizar. Você pode fazer um controle de microbiota hoje com óleos essenciais, sem lançar mão de antibióticos, né? Corticoides, a gente consegue desinflamar tecidos. Então, o que eu queria falar
para os alunos, a galera aí da farmácia, da biomedicina, da estética, é que se atentem a esse novo mercado. A estética também é capilar. E eu percebo que quando você pega um farmacêutico, um biomédico, para estudar essa linha de cabelo, essas doenças, ele começa a ter um entendimento geral, porque a gente já está acostumado a estudar patologia, já estudamos anatomia, já estudamos fisiologia, já estudamos bioquímica, eu junto tudo isso, né? Depois vem a galera da farmácia com a Cosmeto, eu junto todas essas ciências e eu aplico diretamente no couro cabeludo e na fibra. Não existe terapia capilar ou tricologia sem ser multidisciplinar. Eu preciso do ensinamento da Nutri, porque eu não sei se meu paciente está com deficiência alimentar. Eu preciso muito do amparo de psicólogos, né? Temos aí livros, literaturas, depois vocês procurem no Google o tanto de literatura sobre psicossomática, né? Galera perdendo o cabelo por estresse, né? Por traumas. A gente tem uma queda capilar chamada eflúvio telógeno, que é aquela queda que acomete as pessoas geralmente após um trauma psicológico, pós-cirurgia, por exemplo, né? Sei lá, pós-morte de alguém, como luto. Choque, né? Um choque emocional. E a gente, né, como farmacêuticos, biomédicos, nós não temos um amparo legal nem para prescrever dieta e nem para dar atendimento psicológico. Os caras estudam 5 anos para serem psicólogos, né? É uma piada querer conversar ali e achar que a gente está fazendo uma orientação assim, esses informativos aqui, que a gente está fazendo uma orientação, né, psicológica. Então, a tricologia, a terapia capilar, ela é unida com todo mundo. A coisa mais legal do mundo é quando eu recebo um paciente encaminhando por um dermato, né? Porque a gente não concorre com o dermatologista. A gente vai complementar os ensaios, né? Ou as terapias que o dermato pode fazer. A gente não. Por exemplo, uma biópsia. Hoje eu fiz a avaliação de uma aluna minha com 19 anos, diagnosticada com alopecia androgenética. 19 anos. 19 anos. E essa garota fez biópsia. Então, a biópsia é um atributo médico. Eu não vou nunca substituir uma biópsia, né? Então, porém, eu faço protocolos estéticos que o dermatologista não vai fazer. São os óleos essenciais, as argilas, né? O médico não vai ficar ali 50 minutos, 1h30. Imagina fazer um cabelo desse tamanho, né? Não vou deixar a paciente ir embora para casa com esse cabelo pingando água. E lembrando, para fazer terapia capilar, eu preciso realmente de um lavatório, né? Existem procedimentos que eu preciso lavar pré, que eu preciso lavar pós, né? Então, quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei muito encantada, né? Com essa possibilidade de mercado. Um nicho novo abriu na minha cabeça. Assim, falei, poxa vida, ninguém estuda cabelo, é isso que eu quero. E aí consegui trazer os cursos da Academia Brasileira de Tricologia para Rio Preto. A gente tem a pós-graduação de tricologia aqui. Aliás, já convido vocês, professores, aí, para a gente fazer parceria, porque agora a gente tem uma pós de tricologia e, assim, está muito bem. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos de Manaus, que vêm uma vez por mês, alunos do Rio de Janeiro, de Brasília. Então, a tricologia está aí. Ela veio para ficar. E a gente imagina que num surto desse de pandemia, os nossos pacientes pós-pandemia vão precisar muito desses cuidados, né? Por isso, sei lá, a novidade aí das práticas integrativas. Entender que um óleo essencial causa desinflamação de couro cabeludo, também causa desinflamação de estria, também causa desinflamação de acne. Então, uma vez entendido a função cosmética, eu aplico nos tecidos, né? E monto protocolos diferenciados. Então, essas ferramentas chegaram para ficar, Mari. Eu realmente me encanto cada vez mais, cada aula, cada congresso. É encantador, assim. Pensar isso como um todo, né? Eu falo muito que... E a gente da estética, a gente não pode pensar também que o paciente veio aqui buscando fazer um botox, por exemplo, mas ele, na verdade, ele está buscando um rejuvenescimento e o resto, né? Como que esse corpo, só a testa que envelhece, isso que a gente tem que pensar, que eu acho que é essa a visão nova que a gente precisa ter da estética como um todo, né?
de entender o paciente como um todo e não uma parte dele. E você falando isso de cabelo é muito interessante, que hoje à tarde eu fiz uma live sobre os pés. A gente vê que são áreas que as pessoas realmente não têm essa visão igual você está trazendo para nós, né? O cabelo é isso mesmo, a pessoa vai lá, eu vou comprar um shampoo, quando muitas vezes a gente pergunta para o cliente, que shampoo que você usa? Shampoo? Não, eu lavo com sabonete, eu quero morrer quando o paciente fala isso, pois né? É. E aí ele tá com a queda, e aí não sabe de onde veio, porque ele, né? Então, eu acho que isso é muito, muito bom você passar isso para nós, que tem muitos alunos aqui meus que são da estética, que têm esse interesse pela parte da estética, né? Eles são da biomedicina. E é legal, assim, eu cada vez mais estou encantada, ainda mais o dia que eu converso com você, eu fico mais encantada ainda. É muito gostoso. Eu fico louca, né? Então, assim. Aí, Úrsula, assim, como a gente tem muitos alunos que ainda estão recentes, eu queria que se você pudesse explicar para a gente um pouquinho, assim, sobre essa fisiologia mesmo do cabelo. Porque, por exemplo, quando o paciente ele perde, o cabelo está caindo, ele perde o cabelo como um todo ou fica aquela base do folículo? Como que funciona? Se puder dar uma geral para a hora que você falou assim, como é que eu escolho, né? Como é que eu indico shampoo? Eu já comecei a ligar toda essa história aí que você está falando. Eu acho que é uma deixa legal para falar disso. A gente tem que entender que nós temos dois sistemas muito diferentes. A hora que eu entendo isso, dá um estalo na cabeça, e a gente nunca mais vai olhar para o shampoo e para o condicionador, ou para um tônico, ou para um Livon, ou para um leave-in da mesma forma, né? Nós temos um tecido vivo, irrigado, com nervos, com glândula sebácea, canal sudoríparo, células em produção 24 horas por dia, presença aí de vasinhos irrigando, trazendo elementos sanguíneos, que é o nosso folículo piloso, né? Então eu costumo falar, aqui no couro cabeludo eu tenho sangue, eu tenho suor, eu tenho sebo, eu tenho tecido vivo se manifestando a todo tempo. E aqui nas pontas do meu cabelo, eu tenho um tecido formado, algumas literaturas dizem que a gente tem 95% de queratina. E ponto final. Então aqui eu tenho tecido gorduroso, que são os óleos, como por exemplo o 18-meia, que é o ácido eicosanoico, que é o cimentinho que gruda as nossas cutículas, já falo disso. E aqui não tem nervo sanguíneo, vaso sanguíneo, não tem nervo, não tem músculo, não tem nada. Então são duas regiões extremamente diferentes, com características fisiológicas diferentes, que querem cosméticos diferentes. Por que você não passa ao redor dos seus olhos um creme para o calcanhar? E por que na fibra eu tenho que usar o mesmo shampoo que eu uso no couro cabeludo? Às vezes não. Aqui, às vezes, eu removo gordura e trabalho com óleos essenciais e ativos que são adstringentes para que eu não tenha liberação sebácea, para controlar essa brincadeira. E aqui eu boto gordura para hidratar, para dar brilho, para desembaraçamento, né? Então são tecidos. Então aqui um shampoo e aqui outro. Sim. São duas necessidades diferentes. Então, a hora que a gente começa a olhar para isso com um olhar mais biológico, se é que eu posso falar isso, anatômico, fisiológico, bioquímico, um olhar realmente de ciência, eu consigo entender da mesma maneira que eu falo para você, Mari, um creme para a área dos olhos precisa de alta carga de gordura, um creme para a rachadura dos pés precisa de gordura e precisa de água. Já um creme para suas pernas e para o seu tronco, ele precisa ser mais suave para não te dar acne corporal e blá blá blá. Como é que a gente consegue entender isso para o rosto, para o corpo, e não consegue entender isso para o cabelo? Então começa por aí. E eu percebo que os profissionais que estão com a mão na massa no shampoo, condicionador, Livon, leave-in, tônicos, são os cabeleireiros. E infelizmente, na formação de cabeleireiro, fazer um curso de cabeleireiro, ele não tem cosmeto. E eu puxo a sardinha para cosmetologia em qualquer aula que eu dou. Porque se eu não souber a diferença de um condicionador em gel, um condicionador em solução. Mari, hoje nós temos condicionadores em solução, sprayzinho.
sem uma gota de gordura, para ser aplicado em couro cabeludo, com atributos que diminuem a oleosidade, condicionador fazendo isso. Então, aquela coisa de que condicionador é gosmenta, aquela melena, cara, já foi. Então, se eu não entender a diferença de um cosmético gorduroso para uma solução, para um cosmético gel, eu nem sei indicar. Como é que eu vou te indicar? Por que você escolhe um sérum noturno e você não escolhe um creme noturno? Né? Porque você tem argumentos ali de pele, de estrutura. Então, é muito importante a gente entender que esses tecidos são diferentes. Tudo que eu como, tudo que eu faço reage imediatamente na saúde do meu. Quando a gente fala assim para o paciente, bebe água, faz academia, pelo menos camine, né? Se alimente bem, diminua a carne vermelha, aquele blá 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 para a estética corporal é idêntica para capilar. Né? A nossa pele, sabemos, é o último órgão a ser hidratado, então tem que beber muita água. Aí o cara tem couro cabeludo oleoso e testa oleosa, mas não toma água, não há salicílico que dê conta de controlar esse sebo. Então, como que um cabeleireiro consegue dar essa informação? Então, a terapia capilar, ela veio para arrumar isso. E é muito bonito quando eu vejo cabeleireiros, né, tendo a humildade de olhar e falar, eu lido com shampoo 24 horas por dia, mas eu não sei diferenciar um shampoo gel de um shampoo solução, de um shampoo pó, né? O que tem? E eu acho bonito quando vão estudar isso. Então, beleza, temos um tecido aqui, outro tecido aqui. O que esses tecidos precisam? Não faço ideia. Você quer o quê? Hidratar? Hidratar, a gente hidrata couro cabeludo. Hidratação de fibra está um grande questionamento, porque aqui a gente não quer pôr água, né? A gente quer pôr gordura. Então, sei lá, se não é mais legal falar emoliência, umectação, não, emoliência. Falar emoliência de fibra e hidratação de couro cabeludo. Né? Ah, meu cabelo é oleoso. Não, o couro cabeludo é oleoso, porque essa criatura, para ficar oleosa, é quase impossível. Né? Couro cabeludo secreta oleosidade. E aí, como é que funciona essa estrutura do couro cabeludo? Eu sei que a galera aí já teve anatomia e fisiologia, mas vamos relembrar, né? Mari, a gente pensa assim, nenhum fio desprende do seu folículo sem que tenha uma informação para ele cair. Se ele cai fora da época, é porque alguma coisa está gerando uma inflamação nesse folículo. Essa inflamação pode ser um distúrbio hormonal, pode ser uma doença grave, né? Pode ser um distúrbio emocional, pode ser alimentar, pode ser cosmético, então pode ser informação genética. Várias coisas estão acontecendo nesse indivíduo para que aquela fase de crescimento do fio seja interrompida e ele caia antes da hora. Então, reclamou de queda antes da hora, seja, tem alguma inflamação aí. Vamos avaliar essa inflamação. Então, parte desse princípio. Então, a gente tem, assim, o folículo, não sei como que eu faço. Tem o folículo, né, onde se desprende, fazer mímica, onde se desprende o fio, e ele está preso. Nesse folículo, a gente tem, cara, a gente teve uma aula de anatomia de folículo piloso, demorou 2 dias na pós-graduação, para você ter uma ideia, para explicar uma estrutura de 3 milímetros. Então, aqui eu vou muito do resumir, assim, ridiculamente resumido. Então, a gente tem uma estrutura bem aqui embaixo no folículo, né, que se chama papila dérmica. A papila dérmica é uma central de células de fibroblastos que produzem a queratina que forma o fio. Então, o fio então vem aqui todos os vasos sanguíneos, tal, traz a comidinha, né? E aí aqui ele vai se produzindo essa síntese proteica, produzir aminoácidos. Porque essa estrutura que ele forma, esse fio, ele é todo proteico. Então, aí a gente tem a proteína amorfa, a queratina. Gente, é lindo estudar isso. Porque nós entramos lá no Leninger da bioquímica, né? Só, senão tem que saber o capítulo proteína, né? Eu falo. Eu assisto aula e volto para ciências básicas, porque faz tudo muito sentido, né? Então, esse fio está acoplado aqui de maneira saudável. Enquanto ele está recebendo alimento, ele está crescendo. E aí, essa fase de crescimento,
a gente tem na literatura de 2 a 10 anos. Então, o teu fio ele pode ficar até por, algumas literaturas, até por 10 anos crescendo. E o que eu faço nesse fio, nesse processo de 6, 7, 8, 9, 10 anos? Né? E aí, o que acontece? Quando eu vou tratar um fio, as pessoas olham para cá e se esquecem que quanto mais eu trato o meu couro cabeludo, mais lindeza ele sai, mais bonito sai esse fio. Enfim, ele está aqui recebendo toda essa alimentação, todo esse amparo do organismo e começa a se desenvolver. E ele cresce, cresce, cresce. Vamos imaginar que o seu cresça por 6 anos. Fica 6 anos crescendo. Essa fase de crescimento a gente chama de fase anágena. Por isso que é muito comum vocês virem aí em alguns cosméticos, e esse cosmético é ótimo porque ele aumenta a fase anágena do fio. O que é fase anágena? É a fase de produção. Essa papila dérmica está o tempo todo produzindo essas células. E quem me dera eu estender essa fase anágena, né? A fase telógena, que vem depois da anágena, é a fase de caída do fio. É onde vem surgindo outro fiozinho para ocupar o mesmo folículo para que esse caia. Isso é um ciclo natural. Então, eu tenho a fase de anágena, de produção, a telógena, que ele vai cair, e a fase catágena, que é a fase de, sei lá, estacionou-se ali até começar um ciclo de um novo fio. E isso acontece 24 horas por dia no nosso corpo todo, né? Porque a gente não tem só cabelo na cabeça. Todos os pelos do nosso corpo sofrem a mesma fisiologia. Né? Não tem sobrancelhas, pubianos, corporais, não tem problema. Então, toda essa historinha do fio, ele vem. Então, o nosso interesse na terapia capilar é sempre alimentar essa papila dérmica. Então, eu posso compartilhar, pegar umas imagens aqui para mostrar para vocês? Eu tenho uma aulinha até legal aqui, até deixei aberta. Eu só não sei se vocês estão vendo. Sim. Sim. Eu queria mostrar aqui, ó, esse cara. Isso aqui é um desenho básico do folículo piloso. Então, quando eu estou falando da papila dérmica, ela está aqui embaixo. Ó. Aqui eu tenho a glândula sebácea. Olha como a glândula sebácea é uma parte integrante muito próxima do nosso fio. Então, toda a parte... E aí, o que acontece? É bem interessante que aquele produto sebo vem aqui por esse canalzinho infundíbulo, libera aqui. Esse sebo fica parado aqui. Então, não é que o sebo vai entupir a saída do fio e ele inflama, nada a ver. Ele fica aqui em cima, essa presença do fio traz para cá que é fora, né? Já estou aqui na parte de fora do couro cabeludo. Eu acumulo gordura, aqui eu tenho presença de fungos e bactérias e eu vou causando inflamação ao redor desse folículo, que a gente chama de inflamação perifolicular. E essa inflamação vai inflamando esse tecido e favorecendo a queda do cabelo. Então, oleosidade crônica leva à queda, sim. Aquela, tem que lavar meu cabelo todo dia, porque pode parar que seu shampoo não está funcionando. Pode rever o que você está fazendo, tá? Então, eu gosto muito dessas imagens aqui. Ela é do livro do Halal, né, do Joe Halal, que é Tricologia Química Cosmética. Já tem a edição nova do ano passado, que é maravilhosa, e eu acho que é a bibliografia mais básica para brincar de estudar cabelo. A gente que é da área da saúde. Legal. Oi, Úrsula. Oi, desconectou. Úrsula. Não? Oi? Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Você estava explicando, e aí eu acho que meio que me perdi aqui. Você falou assim, que a estrutura seria o folículo piloso, depois a papila dérmica e depois. Deixa eu achar ele de novo aqui, peraí. É, porque na imagem eu não consigo saber o que eu ponho aqui depois, não sei coisa certinho aqui. Peraí, que eu nem sei onde que eu tô aqui. Achei. Aqui. Aqui, você está me perguntando? Papila dérmica, isso aqui. Fica aqui, tá? Ai, aqui é a glândula sebácea. O folículo não vem primeiro? O folículo é esse cara inteiro. Entendi. Então, primeiro vem a papila dérmica. E resumidamente, tá? Tá. Aqui embaixo. Uhum. Aqui é o fio. Esse pretinho é o fio de cabelo sendo produzido aqui. Aqui é a glândula sebácea, que é o músculo eretor, e aqui é a pele. Uhum.
Derme, Eu né? vou despertar, tipo, só uma sequência mesmo, pra fazer um resuminho aqui mesmo. Ah, tá. Respondido? Respondido, obrigada. Imagina. Então, quando a gente fala de terapia capilar, esse aqui é o nosso grande foco. Nós queremos melhorar as condições aqui. Imagine só se a gente tem um tecido aqui inflamado e eu, por exemplo, faço microagulhamento. Ou eu, por exemplo, uso um vasodilatador como o minoxidil. Então, eu posso aumentar a inflamação e aumentar a queda. Então, esse é o legal. Eu preciso avaliar esse couro cabeludo para saber se ele está inflamado ou não. Mari, eu vou tomar a liberdade de pôr aqui. Só preciso saber como é que eu paro de fazer isso. Espera aí. De colocar aqui uma. Posso colocar uma tricoscopia para eles verem da avaliação que eu fiz hoje? Só um minutinho que eu vou procurar aqui. Onde está? Aqui nos meus documentos. Aqui. Vou mostrar para vocês. Hoje eu fiz uma tricoscopia que o couro cabeludo estava lindo, gente. Branquinho, sem nenhuma inflamação. E aí eu quero que vocês vejam. Conseguem ver? Agora sim. Estão vendo? Isso aqui é um couro cabeludo que a olho nu tinha. Olha isso aqui. Um couro cabeludo saudável, ele é branco, amarelo ou enegrecido. Nesse caso, vocês estão vendo rosinha? Todo lugar que está rosinha aqui, ele está inflamado. E olha que interessante, esse couro cabeludo é um couro cabeludo com uma alopecia androgenética. Então, eu tenho fios em miniatura, eu tenho descamação e eu tenho inflamação. Então, esse couro cabeludo olho nu, ele estava perfeito para fazer um microagulhamento. Hora que eu pus o tricoscópio, olha que interessante. Consegui observar. Quer ver? Olha aqui ele, sem a luz polarizada. Vocês percebem a produção de sebo? Sebo. Sebo puro, ó. Uhum. Esse aqui é o mesmo fio, tá? Não é a mesma região, mas é o mesmo couro. Mesmo paciente. Mas olha só, mesmo paciente. Aqui eu tenho com o tricoscópio com a luz polarizada e aqui eu tenho ela sem polarizar. Quer ver? Deixa eu achar mais aqui. Olha esse aqui, olha essa descamação. Isso não dá para ver olho nu, gente. Aqui eu já tenho um couro cabeludo mais saudável. A paciente era bem interessante. Onde ela estava com a alopecia androgenética, não estava inflamada, estava oleoso. E ela estava muito inflamada aqui. E bem aqui perto da nuca. E aí eu descobri que ela tinha a tricotilomania, que é aquele de ficar tirando os cabelos. Vê? Olha aqui, descamação. Aqui. Esse aqui é uma região da nuca. Aqui. Esse aqui é uma região da nuca. Dá para ver até os vasinhos aqui, ó. É que a imagem tá meio tremida. Vamos ver se essa dá. Mais ou menos. Mas olha que interessante, eu consigo ver a estrutura do fio, a diferença de diâmetro. Então, a tricoscopia, eu quero pegar um paciente. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma areata. Deixa eu pegar um paciente aqui que o garoto não tinha nada, coisa mais linda, o couro cabeludo. A hora que eu botei o tricoscópio, esse couro aqui, ó. Até publiquei essa imagem. Couro cabeludo a olho nu perfeito. Olha só, gente, aqui eu tenho folículo, eu tenho toda a liberação de sebo. O menino tinha tomado banho 11 horas da manhã e a gente fez a avaliação 5h30 da tarde. Olha aqui os vasinhos. Então, eu tenho produção de sebo, descamação e inflamação. Esse paciente, se ele fizer tudo certinho, ainda mais agora no frio, tomando banho quente, a gente demora aí uns 60 dias para começar a melhorar esse cabelo. Olha a oleosidade. Olha aqui, olha que interessante essa imagem. Aqui já dá para sacar o quanto esse couro está inflamado lá no fundo, ó, nessa região. E essa crosta em cima, ela é formada pela própria oleosidade da criatura, né? Mas também pela deposição e pelo enxágue incorreto de cosmético. A gente não sabe lavar os cabelos, vocês precisam atrás de profissionais que realmente ensinam a lavar os cabelos. Olha isso aqui, que dó. E esse menino tinha 17 anos, espera só um pouquinho mais, 17 anos, e ele ainda lava a cabeça 2 vezes ao dia,
porque ele sente que no final da tarde ele sente que ele tem mau cheiro no cabelo. Olha a situação lógica que ele tem. Então, Aqui ele eu tenho não que usa entrar pro aqueles cosmético. negócios. Oi? Aí a pergunta era, a maioria desses mocinhos gosta de usar aquela, As melecas toda, né? Uhum. chama de manteiga, sei lá como que chama Sim, aqui. sim, sim. Eu acredito que num couro cabeludo saudável não vai fazer tanta diferença, mas imagina esse menino utilizando essas manteigas ou utilizando pomadas para formatar tupete e tudo mais que eles fazem, né? Ele tinha certeza um acúmulo de cosmético muito acentuado. Então aí você tem que ensinar a tomar, porque assim, quando a gente fala da terapia capilar, o banho é o momento do tratamento. Né? Então eu vou tomar banho, eu tenho que saber aonde eu ponho shampoo. Essa história de ficar misturando shampoo com água, conversa para dormir, não caio nessas histórias de adulteração cosmética. Você não precisa comprar um cosmético adulterar para você usar. Se você precisar colocar vinagre, óleo de coco, compra outro. Compra outro, que essa história de gourmet terapia não pode. Não temos KNAI, não somos quitanda, não podemos vender alimentos, não temos alvará de Secretaria da Agricultura, pelo amor de Deus. Alimento é alimento, cosmético é cosmético, medicamento é medicamento. Não caiam nessa história. Pessoas éticas, boa conduta progressista, me desculpem colocar minha posição, mas eu preciso falar, sabe, Mari? Porque eu não aguento mais óleo de coco, que é comida. Não, Se sabe qual você... foi a novidade que eu ouvi esses dias? Que Ai, ela qual? mandou misturar, não, sem brincadeira, pó royal. Pó royal com não sei mais o que, leite. Eu falei, cara, você tá fazendo um bolo na sua cabeça. Não, do pó royal Meu, foi a pó primeira royal eu vez. nunca vi. Nunca Pois vi. é. Agora, leite de coco eu já vi. Não, sim, cocos Né? em geral. Então, meu, que dó, né? Que judiação, leite de coco não é barato. Óleo de coco, a gente tem os óleos vegetais, um mais lindo que o outro. O óleo de avelã, o óleo de amêndoa, o óleo de calêndula, você tem vontade de beber, de tão maravilhoso que ele é. Para que lançar mão de um alimento que nem foi testado em absorção cutânea? Ai, sabe, sinceramente, já passou, né? Então, assim, imagina fazer esse tipo de uso num couro cabeludo que a olho nu não tem nada, né, Mari? Sim. Ô, professora, Oh, ô, Úrsula, eu sim, chamo professora porque eu tenho mania. pode chamar, Ela é professora também, Carol, pode chamar. pode Olha, falar. eu tô perguntando uma coisa, que você tá falando essa palavra desde o começo, e eu preciso te contar uma coisa que acontece, assim, não comigo, mas com a pessoa próxima, e que quando eu formar eu queria ajudar ou mandar pra Mari. Ó, vamos lá. A menina, ela é prima do meu namorado, ela usa peruca, porque diz ela que já tentou todas as coisas e que o médico lá deu o diagnóstico de alopécia. Como eu não sei qual os tipos de alopécia, tô aprendendo até que com você é um nome diferente, né? Uhum. É tipo assim, porque eu ainda não posso atuar na área, eu só posso atuar depois que eu formar, fazer a minha pós, né? O que eu mandaria ela? Porque ela disse que o dermatologista falou que a alopecia não tem como. Só que eu já vi aí Instagrams aqui de Berlândia mesmo, que alopecia parece que tem dois tipos, se eu não me engano, não sei, foi o que eu ouvi, e tem como curar, sabe? Que eu vejo os Sei. antes e depois da Mari, eu fico chocada com os antes e depois da Mari. A Mari pega Uhum. uma pessoa que tá com aqueles caminhos de rato e Sim. enche o cabelo, né? Então eu Uhum. queria saber, tipo assim, se. Coitada, eu falo o que pra ela? Eu falo que tem jeito. Tadinha, ela morre de Ó, vergonha. Ela usa peruca. As pessoas ficam zoando dela disso, sabe? Ela só tem 19 anos, tipo, eu tô chocada. Ela só tem 19 anos e ela já é careca, eu gente. também estou chocada. Ó, Não é sério, porque ela tá eu careca. sei que é sério. Eu sei que você está falando sério. Eu sei, eu acredito, e não é novidade, não é a primeira vez que eu ouço. Ó, como que é seu nome? Carol. Carol, se liga aqui nesse slide. Ó, a gente tem muitos tipos de alopecias ou alopécia. Posso falar dos dois jeitos, alopecia ou alopécia, tá? Se você estiver mais perto de São Paulo, você fala alopecia. Se estiver aqui mais do interior, você fala alopécia. Essas alopécias, elas, se eu não me engano, a gente tem mais de 400 tipos, tá?
E existem as que são cicatriciais e as que são não cicatriciais. Aonde a terapia capilar e a tricologia trabalham, onde nós esteticamente podemos trabalhar? Nas não cicatriciais, que são aquelas que ainda não houve a cicatrização desse folículo. Então, eu tive um comprometimento de infinitas ordens aí, porém, é só eu melhorar a estrutura, ou trazer homeostase desse folículo, ele volta a produzir pelo. Quando eu tenho uma cicatricial, há um rompimento da bulge aqui, das células da bulge, e eu nunca mais vou ter crescimento capilar. Então, nós temos essas duas histórias. Beleza, ela tem alopecia, mas que tipo? Precisa ver. Falar que tem, até eu falo, eu quero ver qual tipo. Como é que foi feito o diagnóstico? Ela fez biópsia para a gente ter certeza? Para quê? Por quê? Para diferenciar totalmente uma cicatricial de uma não cicatricial, eu preciso de biópsia. E isso realmente só médico pode falar, né? E aqui eu coloquei, ó, nas cicatriciais, olha o tanto, essas daqui não voltam mais. A mais comum, e é uma coisa muito interessante, que é essa fibrosante frontal. Eu não sei se eu tenho ela aqui, mas ela é muito interessante porque ultimamente não tenho ela. Eu atendi uma paciente ontem, Úrsula. Você viu o grau de inflamação daquilo, Mari? É quase 100% do tempo. Eu tenho também uma paciente. E ela precisa estar toda amparada por médicos, porque ela tem que fazer uso oral de inclusive a cloroquina. Eu fico zoando, né? Hidroxicloroquina. Agora ela não acha mais para comprar, né? Judiação. E aí, essa fibrosante frontal, por exemplo, ela era um tipo de alopécia para mulheres, perfil era esse, mulher na menopausa. Tem uma professora, ela se chama Mayura, ela é de Belo Horizonte, e ela começou a fazer biópsia em homem, e começou a diagnosticar fibrosante frontal masculina. Então, minha filha, aquilo que era verdade há 2, 3 anos atrás não é mais. Aí eu fui no congresso ano passado, internacional de tricologia, chama CIT, setembro. Uma americana trouxe as fotos de uma paciente que ela tratou esteticamente e ela teve repilação toda essa área, não aqui no fundo, mas mais aqui, de uma alopecia, de uma fibrosante frontal, que a gente jurava por Deus que não repilava. E ela apresentou um estudo de caso no CIT falando que tem. Então, assim, a gente está muito no começo. Sim. Muito. A tricologia é uma ciência, assim, engatinhando. Você entendeu mais ou menos, Carol? Entendi. Eu tô perguntando tudo que você falou pra ela, eu tô aqui no WhatsApp. Você fez biópsia? Quem falou que é alopecia? De qual origem é isso? Não sei isso, o quê. Isso. Porque sem essas respostas, a gente não tem nem, né? Não sei nem o que falar. Nem o que falar. E aí eu coloquei aqui as não cicatriciais, por exemplo, né? Que são aquelas que a gente preserva o folículo e a queda da haste. Aqui são algumas, ó. Dependendo do tipo. Aqui a androgenética, que é a mais comum, os eflúvios. Ó, as não cicatriciais. Eflúvio telógeno, que é aquele que a gente estava falando, que é quando o fio já cai na fase telógena. Ah, ainda bem. Então, ele já estava programado para cair, eu só acelerei um pouquinho a queda. Então, os eflúvios telógenos, olha que interessante. O eflúvio telógeno, ele cessa quando a causa cessa. Parou de machucar, olha que, ó, causados por fatores físicos e psicológicos. Parou de cair. Detalhe, se ele for psicológico, eu me estresso, o cabelo cai. Eu me estresso, o cabelo cai. Eu me estresso, o cabelo... Se eu ficar nisso, ele vira uma queda crônica. E aí imagina que, por exemplo, quando a gente faz epilação com a cera, né, e depila a perna, e depila a perna, e depila, e ela vai ficando fininho, o que a gente fez? A gente enfraqueceu o fio? Não. A gente causou uma fibrose nesse folículo e ele para de crescer. Então, imagine só, eu estresso, ele cai, cresce. Eu estresso, ele cai, cresce. Chega uma hora que ele não cresce mais. Então, o eflúvio telógeno agudo pode virar crônico.
né? Então, por isso que é importante acompanhamento psicológico. Gente, não tem como fugir, assim, da história, né? Aqui a gente tem algum... Boa noite, professora Úrsula. Sim, Eu gostaria de fazer uma pergunta. sim. Eu chamo Sandra e, assim, é muito interessante esse assunto abordado, porque Sim. até, assim, eu tenho uma amiga e já vi outros casos, quando a mulher entra na menopausa, não são Uhum. todas, mas eu já vi casos de queda de cabelo e de ter falhas. Aí, Ah, nesse caso, existe um tratamento específico para ela? Porque, assim, queda de também é cabelo que eu não estresse, é entendi. perda de hormônio, mas eu gostaria de saber assim, se tem o tratamento nesses casos. Eu não entendi. Você falou em que casos? Quando a mulher? Então, eu já vi casos, e até tem uma conhecida minha, assim, que ela tem falhas de queda capilar desde que ela já entrou na menopausa. Ah, Aí a sim, a menopausa, menopausa é um né? fator. Uhum. Sim. E aí o que que acontece? Aí no caso, é uma conhecida minha, assim, ela fica me perguntando, eu falei, eu não sei, eu tenho Uhum. que procurar, você tem que procurar um profissional gabaritado para estar vendo isso para você com Sim. maior clareza. Então, junto Uhum. o estresse, aqueles fogachos e tudo, né? Todas umas consequências, que tem mulheres que levam a vida normal, conseguem fazer o Sim. controle, e ela fica extremamente estressada, assim, o cabelo dela tem uma parte que Aham. você olha assim, Hum. caiu o cabelo. E aquilo, Sim. assim, para a mulher, né, incomoda Ô, ela. ô, Sandra, Aí eu. me fale Ah, uma coisa. Você está falando de quedas delimitadas, assim? Redondinhas? então, Ou ela você tem está uma falando em... parte que abre o cabelo, que abre assim, o couro cabeludo, e você vê falhas no local. Tá. Tá? E ela já me queixou várias vezes disso, dessa ocorrência, e tem medo, será que eu vou ficar careca por causa disso? Aham. Junto o estresse e tudo e tal, né? Eu falei, não Uhum. sei, tudo tem tratamento, então você tem que procurar um profissional capacitado e gabaritado Sim. para poder esclarecer isso melhor. E Sim. assim, e tá tendo quedas, e assim, já fez exames, está Quero associado mostrar aqui. só com Hum. a menopausa, que é o momento que ela está vivendo. Sim, sim. Espera aí que eu quero achar minha aula de novo aqui. Cadê, gente? Então, crescimento, queda constante vai tornar o eflúvio telógeno agudo, é isso? Sim. Isso, Ok. Carol. Ei, minha filha, essa aula aí tá valendo o resumo da professora Mariana, minha filha. Eu tô arrasando, preciso do ponto pra passar. Faz favor, hein? Ó, quer ver? Deixa eu mostrar para você. São falhas assim ou são falhas assim? Dessa Essa, forma aí, dessa que você essa está me daqui mostrando, é essa alopécias aí. isso. Essa aqui é uma forma de eflúvio. Então, geralmente aqui do ladinho, ó. Assim, né? Nas entradas, Isso, às vezes. isso, isso. Isso aqui, mas não vou falar que é só, né? Isso caracteriza uma possibilidade de eflúvio. Já quando a gente fala de uma chamada areata, ó, ela é bem, já viram, né? Pessoas assim. Isso aqui, gente, é muito louco, porque os cientistas, né, os autores, eles não entram no acordo. Qual é a origem? Não sei se é de origem genética, pode ser autoimune, pode ser emocional, com certeza. Né? A única coisa que eles batem o martelo é que tem um fundo emocional. Então, aí, detalhe, cara, esse ano eu acho que eu já vi umas 5 ou 6 pacientes. Já vi crianças de 8, 9 anos, né? Que aí quem tem que tratar realmente é o pai e a mãe, não é a criança, né? Mas é bem interessante essa. Mas aqui tem repilação, viu? Aqui, e olha como fica, gente, de verdade. Fica assim. Aqui, às vezes, Mari, que interessante, você bota o tricoscópio e você não pega inflamação. Geralmente aqui nem inflamação tem. Então ele consegue repilar bastante, assim, né? Com os. Aí a gente tem androgenética masculina, que todo mundo já sabe, né? Que aqui são os graus, né? Ó, vai começando aqui na frente, aqui no cocoroco. É muito clássica.
muita oleosidade, né? Pelinhos pequenos e pelinhos grandes e muita inflamação. Irritação, né? Isso, vai ficando rarefação. É. E aqui a gente tem o padrão feminino. Enquanto os meninos têm as duas entradas e o cocoroco, a mulher ela começa a fazer um risco aqui, e esse risco ele vai enlarguecendo. Então ela perde toda essa região, por isso que a gente fala de alopecia androgenética padrão feminino. Mas, detalhe, Mari, no congresso já vi os dois. Homem com esse perfil e mulher com perfil masculino. Então, já não pode jurar por Deus que é sempre assim. Essa é a maioria, mas não é. Você faz congresso para você ficar mais maluca, né? Porque aí, tudo aquilo que você aprendeu, você fala, nossa, tenho que repensar isso. Não sabe mais nada, né? Ou, só para a gente finalizar essa questão do ciclo que você tinha comentado, Aqui, então o fio ele nasce, ele vai crescer, tem a fase anágena de crescimento e aí tá. Esse é um ciclo normal, né, que a gente tem. Agora, assim, quando o paciente ele tem uma alopécia não cicatricial, significa que ele ainda tem essa parte de baixo, é isso, né? Que você tinha comentado. Sim. Então, aí eu tinha te perguntado a fisiologia para a gente falar, era essa questão. Quando a gente tem uma alopécia e que, na verdade, a gente, né, fez uma avaliação e viu que ela é não cicatricial, tem como crescer o cabelo, é isso, né? Tem como crescer. Mas aí, quando a Carol fez a pergunta, ela vai cair para sempre? Se for uma androgenética, para sempre. É igual paciente de melasma, Mari. Para sempre. Igual diabético, né? É um tratamento. Para sempre, porque ele está desenhado geneticamente para ficar calvo. A mulher está desenhada para perder os cabelos. Então, não tem. Hoje, é muito legal lembrar disso. A gente tem hoje os fatores epigenéticos. Não sei se vocês lembram, já estudaram a parte epigenética. A galera da epigenética estuda os fatores que modulam a minha genética. Então, 25% de mim veio do pai e da mãe. 75% das histórias que eu vivo e levo da minha vida. Então, hoje, eles questionam o que eu como e absorvo, o que eu leio, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu falo, o que eu engulo, o que eu deixo de falar. Todas essas questões sociais, psicológicas, antropológicas, políticas, estão envolvidas na minha epigenética. E é tão maluco que esses fatores epigenéticos podem controlar os fatores genéticos. Tem um estudo que a gente sempre conta nas aulas de terapia capilar, que são dos ratinhos. Então, eles pegaram umas cobaias negras de pelagem bem preta. Essas ratinhas ficaram grávidas e durante a gestação eles suprimiram o ácido fólico. Então, elas comiam tudo que elas queriam na vida, menos ácido fólico. E aí tiveram os filhotinhos. Os filhotinhos nasceram marrons. Esses filhotinhos marrons engravidaram. Os netos nasceram marrons. E os bisnetos. Então, você mudou um fenótipo genético porque você tirou ácido fólico. Imagina essa loucura desse universo maluco que a gente vive, o que não faz com os nossos fatores genéticos. Então, a epigenética é um barato, porque você pode usar ela para suprimir coisas ruins e acentuar as coisas boas, né? Então, essa história de comer bem, dormir, não é comer o que você quer, o nutricionista, é comer aquilo que te faz bem, né? Dormir bem, toda aquela lenga-lenga que a gente fala para o paciente, ela modula, né? Um bom sono modula melatonina. Melatonina modula a retenção de gordura, modula o humor. O dia que eu vi, que eu fui num curso de peelings e o cara falou no curso de peeling facial, o cara falou a importância da flora do intestino, da flora intestinal, porque lá liberavam os hormônios de serotonina, então o seu intestino libera neurotransmissor. Então, como é que você vai dar vitamina para uma criatura que tem intestino preso? Como é que você vai dar nutracêutico para quem tem diarreia contínua?
que não absorve. Então, Mari, é muito louco. Você começa a estudar e aí você vê todos esses sistemas, né? Tanto que a nossa primeira aula sempre, a da terapia capilar, é sempre o que esses sistemas fazem em relação ao fio. Ah, mas eu tomo nutracêutico, eu me alimento bem, esse cabelo cai, e aí vai fazer exame e é deficiência nutricional. E aí o problema está no intestino. Então assim, é muito legal a gente ver todo esse contexto. Eu queria falar um pouquinho, antes que a gente acabe a aula, de uma parte aqui, ó, da fibra. Oi, Oi, quer ver? Essa parte aqui. Meu nome é Marcela. Oi. E eu gostaria de saber, antes de você dar andamento aí, se tem alguma coisa a ver ou se é mito em relação a hack, anestesia, pós-parto. Sim, é mito. Tudo mentira isso, Marcela. Então, a queda depois do parto, que tem um aumento grande, isso é devido ao quê? É devido ao estresse e à diferenciação hormonal brusca. Tinha que ter progesterona para grudar o feto ali, depois não tinha mais, né? Uhum. E fora o estresse. A anestesia, foi boa pergunta essa, porque essa historinha aí, cara, é um mito que sempre rola, né? E não é só anestesia hack, como você falou. Tem gente que faz cirurgia de dentista, 3 meses depois está caindo o cabelo, aí vai achar que é anestesia do dentista. Não é. Os anestésicos, eles são fármacos que agem muito rápido, né? A gente injeta, chapa ali, faz a cirurgia e já volta. Então, não são fármacos que ficam ali acumulados a ponto de irem lá no folículo piloso, gerar uma inflamação e você ficar sem cabelo depois, né? Então, isso é importante, tá? Mas não é o que causa a queda capilar. Ah, é porque eu participo de grupo de gestante e sempre as meninas ficam com essa dúvida, sabe? Para não ter parto cesárea, no caso, por causa disso, sabe? De evitar. Não, Marcela, não tem nada a ver com coitada da anestesia, não. Tem outros paranauês aí envolvidos sem ser anestesia. Ó, eu queria falar com vocês rapidão aqui, que a gente já tem quase 1 hora de aula, sobre a fibra. É importante também a gente conhecer como funciona, né, essa parte. A gente tem um fio, então dentro dos fios nós temos aqui a medula, a cutícula, que é a parte externa do fio. É o que protege, a parte dura, né? Essa parte de fora. Então, quando eu passo um cosmético, você leu? Cosmético no meu couro cabeludo, na minha haste, por exemplo, para ele permear, ele vai de cara com a cutícula. Então, ela é rígida, forte. Depois, a gente tem a córtex, que é toda essa massa. E lá no centro, a gente tem a medula. Lembrando que nem todos os fios têm medula, e a nossa literatura ainda não sabe explicar qual o motivo da medula, para que ela está aí. Alguns autores relatam que é para controle de temperatura, porque lá nos nossos ancestrais, nós tínhamos muitos pelos no corpo, né, para se proteger do clima, do frio, do calor. Então, esses pelos com medula aqueciam mais. Mas a gente não tem hoje uma comprovação assim de por que faz a medula, porque os fios sem medula sobrevivem muito bem. E aí, aqui nessa parte da estrutura proteica, né, essas cadeias, as proteínas não estão aí como colares de pérola, como a gente costuma ver, né, retinho, elas estão enoveladas. Então, a gente tem uma estrutura de uma queratina, né, como as alfa-hélice, a beta lá da bioquímica, nesse rearranjo que eu não sei explicar muito bem, essa parte já me esqueci, esse rearranjo molecular, onde nós temos os aminoácidos com toda essa conformação. E o que liga então nós temos as cadeias peptídicas, o que liga essas cadeias peptídicas são essas ligações laterais. Essas ligações laterais, cadê? Aqui. Elas são de 3 tipos, de hidrogênio, as salinas e as pontes de sulfeto. Então, aqui a gente tem uma ponte de sulfeto, onde eu tenho 2 aminoácidos cisteína dando cistina. Cisteína não alisa cabelo. Aminoácido não alisa cabelo. Já vamos falar um pouquinho de progressiva já, para vocês pararem de acreditar nessa historinha aí para boi dormir.
né? Volta um stories. Então, Volta oi? um slide, por favor. Um slide, por favor. Este? Não, Este? não, depois dele. Este? Não, aquele tava escrito os negocinhos 3. Ah, este? É. Sim. Ligação de hidrogênio, vocês sabem o que é ligação de hidrogênio, né? Um hidrogênio, amiguinho nesse aminoácido, se liga a um átomo eletronegativo no aminoácido vizinho. As salinas é a carga positiva desse aminoácido, se liga na outra carga positiva. E a ligação de enxofre é essa ligação que acontece no córtex. Aqui dentro, todas essas ligações acontecem aqui. Eu queria fazer uma pergunta para as minas que têm cabelo comprido, a hora que vai tomar banho, que hora que vocês desembaraçam os cabelos? Vocês desembaraçam ele seco antes de tomar banho ou molhado embaixo do chuveiro com condicionador? Molhado com condicionador. E aí, como é que vocês me respondem? A maioria faz molhado, como a professora Mari? Molhado com condicionador. Molhado. Condicionador, creme de pentear. Com creme de pentear. Ok, então vamos... Tá, então vamos agora elucidar essa dúvida cruel. A partir de amanhã, quem for lavar o cabelo hoje, a partir de hoje, vocês só vão entrar embaixo do chuveiro com o cabelo desembaraçado. Cabelos precisam ser desembaraçados a seco, com escovas de terapia capilar para não quebrar as fibras. Vamos entender por quê. Ah, mas o meu cabeleireiro... Vamos lá, por quê? Depois eu mostro até as escovinhas para vocês, se vocês quiserem. Depois vocês me adicionem no WhatsApp e no Instagram, que eu mando um monte de paradinha para vocês. Ó, o que que acontece? Nós temos essas 3 ligações sustentando essas cadeias peptídicas. A ligação de hidrogênio é uma ligação que eu quebro com água. Vocês já perceberam que a hora que a gente molha o cabelo cresce? Meu cabelo que é comprido, gente, fica quase na cintura. Aí ele começa a secar, ele começa a diminuir e voltar para o tamanho normal, voltar os cachinhos, né? Não importa se é cabelo liso ou cabelo enrolado, ele tem essa elasticidade. Então, a água, prestem bem atenção, a água já quebra um pedaço das ligações de hidrogênio. Então, na hora que eu vou pentear e desembaraçar o meu cabelo úmido, eu tenho muito mais tração e muito mais quebra. Então, a partir de hoje, só desembaraçar os cabelos com cabelo seco, antes de tomar banho. E água fria, Úrsula? De preferência, água morna ou fria, né? Você tem esse frio aqui, Rio Preto tá frio, viu, gente? Nesse frio é difícil, porque quanto mais quente, mais eu vaso dilato o couro cabeludo, né? E mais eu tenho disseminação de inflamação. Então, tomar banho quente na terapia, banho de couro cabeludo quente. Olha aqui que gracinha. Vocês amam química, né? Espero que vocês amem química, porque química é tudo. Olha só. Hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo do aminoácido vizinho, ela quebra essa ligação. A água, simples água. Depois ele seca e volta ao normal. Então, quando a gente vai desembaraçar um cabelo úmido, a gente já tem umas ligações aí quebradas, tá? Que se recompõem depois. Isso aqui são as pontes salinas, só para exemplo, tá, gente? Essa aqui é a ligação de sulfeto. Aí, aqui a fase anágena, deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. A gente já falou disso. Ó, aqui tem um slide que resume algumas terapias que nós podemos utilizar para tratar desordens tanto de couro cabeludo quanto de haste. Porque o terapeuta capilar é o profissional que cuida do couro e da haste. Se liguem nessa parada aí. A gente tem que dar conta de melhorar a saúde do couro e melhorar a saúde da haste. Tá? Então, nós vamos ter que entender o que é coloração, o que é descoloração, o que é cacheamento, o que é permanente, o que é alisamento, o que é escova ácida. Tá? Então, aqui está um slide com um bom resumo. Então, nós temos cosmecêuticos, tanto para home care quanto para cabine, né, para sala, para nossa clínica.
A gente tem o uso do LED, do laser, a gente tem óleos vegetais e óleos essenciais, e a gente tem as argilas. Então, aqui, alguns exemplos, né, de algumas ferramentas que nós podemos utilizar. Eu gosto muito de falar dos óleos essenciais, mas aí isso fica para uma outra conversa. Mas eles são muito bem-vindos na nossa terapia capilar, né? A gente consegue mudar bastante o tecido, fazer bastante reparação aí, utilizando os óleos essenciais. Deixa eu te perguntar, qual óleo essencial é bom para não cair cabelo? Depende. Eu adoro essas perguntas, eu sempre vou responder depende. Né? Depende do tipo de queda, do sebo, porque assim, ó, quando você avalia um couro cabeludo e o paciente que tem coceira, prurido, ele tem oleosidade, ele tem descamação, ele tem seborreia, tudo isso vem antes de tratar a queda. Eu tenho como estimular o crescimento se eu não controlar a oleosidade. É impossível. Então, entre a caspa e a queda, eu vou tratar a caspa. Entre a oleosidade e a queda, eu vou tratar a oleosidade. Entre a seborreia e a queda, eu vou tratar a seborreia. Então, vou depender. Eu posso usar lavanda e ele vai controlar a queda de cabelo, porque ele é um anti-inflamatório. Eu posso usar o alecrim, que é um vasodilatador, e vai melhorar a queda de cabelo. Eu posso usar melaleuca, que é um antifúngico, e vai melhorar a queda de cabelo. Então, esse lance de uma receita pronta e jurar por Deus que é assim, não rola. Né? Então, o know-how da terapia está na avaliação, né? A gente fala diagnóstico, entendi. Né? Mas, tipo, e se misturar esses 3 óleos? Eu posso misturar até 5 óleos. Sério? Sério. Dentro de um veículo carreador, sem problema nenhum. O problema é criar sinergia e não antítese. Entendi. Eu não vou criar um que estimula e um que deprime, né? Daí não rola. Eu tenho que pôr óleos essenciais que caminhem para a mesma terapia, né? No mínimo que funcione para a mesma. Tem oleosidade, seborreia e caspa. Legal, melaleuca, limão siciliano, hortelã-pimenta. E se tiver só oleosidade e não tiver caspa nem seborreia? Aí você pode usar limão siciliano, laranja doce, eucalipto, hortelã, todos sempre com veículo carreador, pelo amor de Deus. Não vai beber óleo essencial, porque são cosméticos e não pode beber, engolir, eles não são para uso oral, eles são para uso tópico. E também não pode passar na pele, gente. O negócio de ficar passando óleo essencial tem que ter sempre um veículo carreador. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, óleo de jojoba, é um óleo delícia, super carreador, ó. E eu posso pôr naturalzinho na minha pele. Então, agora no meu caso, eu usei muita química no meu cabelo desde os 17 anos. Agora já tem uns 6 anos, vou dizer quase 6 anos, tem menos um pouco. Vamos dizer quase que eu entrei na faculdade, eu deixei de usar química. Aí começou a nascer mais cabelo aqui, ó, no início, onde as pessoas ficam calvas, tá nascendo o cabelo. Sim. E tem uns fiozinhos aqui que me incomodam. Nesse caso, o que faz? Nesse cabelo você quer ficar sem, Sandra. Não, mas, Mari, tem tanto de cabelo aqui em mim, assim, ó, na entrada, tem nascendo. Eu acho que você poderia procurar um cabeleireiro e fazer um alisamento ético, se você quiser alisamento ou abaixamento de volume. Porque hoje a gente consegue fazer a modelagem dos cabelos sem lançar mão de progressiva, né? Sandra, eu te indico lá na Mariana Garville. Já viu os resultados dela? Não, mas ela quer ficar sem cabelo ali. Você quer fazer? Vamos fazer uma epilação toda semana? Né? Fazer o inverno. Põe aqui, ó, vou arrancar na cera. Até cicatrizar. Não, é sério, nasce um tanto de cabelo aqui em mim. Meu cabelo, ele não é nem lisinho e nem volumoso. Mulher que vai entrar na menopausa vira cabeluda, cresce barba, umas coisas diferentes. Vai diminuindo, aumentando o testosterona. Não, barba não, Mari. Não, mas é sério, tem mulher na menopausa que vai crescendo uns fiozinhos, não é hoje? Não é, é porque vai diminuindo os estrógeno, e aí a gente fica. A testosterona grita ali. Eu queria fazer uma pergunta. Pessoal, só deixa eu da pergunta, deixa eu só depois pedir.
Sobre tem uma pergunta? crescimento capilar. Que tem gente que vende produto que fala que aumenta a fase anágena, aquela coisa que vai crescer não sei quantos centímetros por mês. Para você falar isso para nós aqui, que não é verdade, né? Só para você explicar um pouquinho isso aí para nós. Sim. A gente consegue modular, por exemplo, 5-alfa-redutase, né? Como tipo um finasterida-like que eles falam, né? A gente consegue tentar prolongar a fase anágena com alguns cosméticos. Isso ainda, eu não posso jurar por Deus que isso acontece, porque eu só vi artigo científico de marca, eu não vi artigo científico de universidades, né? E tem uma outra coisa que eu queria somar a isso, Mari, é que o cabelo saudável, sadio, com intradermo, com tudo que você quiser, ele vai conseguir crescer no máximo 1 centímetro por mês. E, infelizmente, nós temos muitas marcas cosméticas falando que vai crescer 4 centímetros no mês. Então, nem com muita reza, nem com muita seringa, a gente vai conseguir isso. E eu acho muita covardia, né? E muita ingenuidade quem estuda fisiologia e anatomia acreditar numas piadas dessa. Tem outro pior ainda, que aumenta o número de folículo piloso, né? Que eu acho muito engraçado. O número de fios de folículo, né, que eu tenho no meu corpo inteiro, ele foi mapeado quando eu era um embrião na barriga da mãe. Então, se eu nasci com uma densidade pequena de cabelo, tipo uma Xuxa, que o cabelo dela nunca passa daqui, aquele pouquinho cabelo, ela nunca vai ser cabeluda. Porque se ela tem 5 fios por centímetro quadrado, eu não consigo fazer com que ela tenha 50 fios. Então, essa parte é muito interessante falar. Não existe nada, nem implante, que faça aumentar o número de folículos. E eu já vi rótulos de todos aumentando o número de folículo. Fujam dessas marcas, por favor. Oi. Úrsula, o que seria uma progressiva correta? O que seria um alisamento ético? Isso. Aquele feito com substâncias que são permitidas pela vigilância sanitária. Tioglicolato de amônio, hidróxido de guanidina, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tioglicolato de aminometilpropanol, cisteamina sódica. Esses caras podem. Tudo que não for isso, não pode. Aminoácido não alisa, formol é proibido, carbocisteína não existe, não alisa, glioxílico proibido. O que mais que me falaram? Extrato da cana-de-açúcar, ai, que piada engraçada, da preguiça. Algas É verdade marinhas. que toda progressiva tem formol? Não existe progressiva sem formol? Existe. Só que aquela que não tem formol tem ácido glioxílico, que é primo dele. 2 aldeídos, né? Então, assim, é muito problemático. Eu trabalho com uma marca, que é a Granda, Academia Brasileira de Tricologia, graças a Deus, meus amigos professores, todos radicalmente contra as progressivas. Por quê? Porque uma progressiva ela tem um pH muito ácido, né? E a grande maioria do mercado tem pH menor que 2. E, cara, não rola, né? Você aplicar no seu cabelo um cosmético com pH 2 ou menor que 2. E primeiro que para alisar, para deformar essas ligações proteicas aí da cutícula, porque ela não permeia córtex, para ela ficar na cutícula, ela precisa estar numa concentração muito alta. Posso usar formol em cosmético? Posso. A 0,2%. E uma progressiva chega a ter até 23%. Então, assim, é muita piada, e eu já não sei mais se o cabeleireiro é ingênuo ou se ele realmente quer acreditar em fórmulas mágicas, né? Porque não há mágica, não tem. E hoje a gente consegue, por exemplo, o cabelo da Mari, a gente consegue alisar um cabelo nessa cor aí, utilizando alisantes éticos. Qual que é o problema de utilizar um alisante ético? Eu tenho que estudar. Mesma coisa você, Mari, você pode fazer um peeling de fenol, por que você não faz? Você tem que estudar, você vai ter que você vai ter que ir no hospital, você vai ter que fazer um estágio, vai ter que aprender tudo do fenol. E será que vale a pena, né? A mesma coisa com progressivas éticas. E a esnoplastia você conhece? Claro, ridículo, formalzão. Nossa, odeio.
essa aqui em Uberlândia, R$ 290 fazer um trem desse. E eu acho maravilhoso, porque quanto mais vocês machucam, mais eu tenho emprego. Não, eu nunca fiz, Desculpa, não. É tô brincando. Como chama, Marcela? Exoplastia. Olha isso, Exoplastia. exoplastia. Aqui chama exoplastia. Na plastia fora, é óbvia, né? Óbvio, ela só vai na cutícula, é ácida. Eu gosto de ensinar os meus alunos a fazerem 2 perguntas, Mari. Olhar para o olho do vendedor ou para o cabeleireiro e perguntar qual é o ativo que está aí que alisa e qual o pH da formulação. Isso precisa ser respondido para qualquer cosmético que vocês forem usar na sua vida. E aquele peeling do Mar Morto? Nossa. Você viu, né, Mar? E o peeling de cerveja? Não. E o peeling de ouro? Alguém vai pôr ouro em cosmético? Nem pode. Ouro não é uma substância permitida para usar para manipular cosmético. Gente, pelo amor de Deus. Que eles estão usando. Hã? Peeling europeu. O que é? O do Mar Morto agora virou europeu ou tem outro de peeling? Não, é outro. Na verdade é o Símel, que é uma fórmula, um monte de ácido, mas vende, né? Você paga o dobro para ser a mesma coisa. Que preguiça, Mari. Ô, Mari, Eu sempre falo para os alunos. Hã? tem aquele do E no rosto. caso dessas selagens, que eles, os cabeleireiros, tudo ultimamente... Tudo igual. Botox capilar, Mari. Quantos músculos você tem aqui para injetar? Nenhum. Não pode nem chamar Botox. Ai, que engraçado. Enfim, Botox capilar, essa exoplastia, selagem, blindagem, é tudo a mesma conversa para boi dormir, que já cansou, tem que mandar esses caras estudarem, é muito difícil. E existe o cartel do formol que manda matar, né? Tem que tomar cuidado. Ô, Mari. Muitos milhões. Peeling aí, professora? Oi? Tem aquele Rose Demer, que ele é peeling igual ela tá ensinando aí. É um peeling tudo coisa de natureza mesmo, igual ela ensina aí, sabe? Que legal, né? É só perguntar que ativo que faz a remoção da pele. Ninguém nunca me respondeu. Eu não fiz o curso porque... Bem, ele é um ata dos mais bravos que tem. É ata vendido sem receita médica? Que vergonha, Mari. Não, tô fora. Não gosto de... Eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir, sabe? Fazer estética e poder dormir. A melhor coisa que tem é poder dormir tranquilo. É poder dormir. É poder olhar no olhinho do seu aluno e levar a vida, né? Meninos, assim, é bem sério a parte de conduta ética na estética capilar. Por isso eu acho que a galera da saúde aí tem uma vantagem, né? Porque a gente, farmacêutica é chato, é cri-cri, segue legislação, né? Somos assim. Somos criados desde a disciplina de epidemiologia no primeiro ano, já é todo mundo formatadinho, branquinho, né? Então nós estamos acostumados a isso, né? Mas a galera que vê moda, luz, cor, passarela, vocês já foram em curso de cabeleireiro, gente? Vão. Já vi. Eu paguei vários, então eu posso falar. É sempre uma passarela, um global lá em cima, falando muito legal, com muito sol, muita luz, sem livro, sem apostila, sem referência bibliográfica, né? Por quê? Porque eles focam a beleza, a cor, e dá para ficar bonito e colorido, mas com saúde, com reparação, né? Precisa só estudar mesmo, não tem outro caminho, não. Eu não vejo outro caminho, assim. Não, o estudo eu sempre falo. Quem é meu aluno há algum tempo e quem está sendo meu aluno agora sabe. Sim. Eu sempre falo. E sabe, Mari, eu sempre falo para os alunos, vocês estão enlouquecidos para estudar, com muito dinheiro no bolso para gastar em curso. Procurem cursos de professores. Quem vai dar aula? Fulano. Quem que é esse fulano? Com quem que ele trabalha? Que tipo de empresa está por trás desse curso? Ele é ligado em que tipo de universidade? Vão atrás do perfil do professor. Não fica pagando para ficar ouvindo protocolinho. Eu fui vítima, você também, Mari, no nosso começo de carreira. Quantos kits você comprou que você não usou? Então, eu sempre falo, é muito comum os alunos, né? O último ano enlouquecidos para comprar maca, ultrassom, radiofrequência, blá, blá. Aí equipa, faz aquela sala linda, gasta tudo em equipamento e cosmético, mas não estuda.
Aí eu sei, porque eu tô cansada de ver isso. Monta uma sala rosa, lilás, super linda, pérola, off-white, não sei o quê, né? Não estuda e não tem cliente. 6 meses depois está vendendo aqueles equipamentos. Tudo, quanto eu vejo aqui, você vê nos nossos grupos toda semana tem gente vendendo. Por quê? Porque primeiro estuda, depois compra cosmético. Primeiro estuda, depois compra equipamento. Mari, qual o melhor laser? Depende, o que você quer? É ou não é? Você tem a sua preferência, eu tenho a minha, né? Mas você olhou o quê? Potência, preço, treinamento, muitas coisas. Primeira coisa é saber usar também, não vai adiantar você comprar. Primeiro eu faço um curso de laser. Com quem que eu vou fazer curso de laser? Com um professor de física, de preferência. Neguinho tem que te explicar a luz. Não vem me falar que é 3 minutos, 2 minutos, amarelos. Não, isso daí eu vejo depois. Eu tenho que entender o que a luz amarela faz, o que a luz vermelha faz, o que a luz azul faz, para depois eu comprar e usar no meu paciente. Na terapia capilar é a mesma coisa. Tá cheio de empresas. Laser, O que você fala do tratamento foto? Eu amo. Se tem uma coisa que eu mais amo é amo. Microagulhamento e laser, cara. São 2 técnicas, Mari. E os cosméticos. Né? Os cosmecêuticos em si, ninguém vai substituir o home care bem dado, por exemplo. Um caso diagnosticado com home care bem orientado, Mari, não tem coisa melhor, porque a tua terapia voa. Né? Você faz a paradinha na sua sala e em casa o cara repete. É muito bonito. É legal, assim, eu vejo reversão de dermatite seborreica, que o cara usava corticoide há 10, 12, 15 anos. Você, em 60 dias, o cara não tem uma lesão, com simples assim, um cosmético modulado para isso. Então, a cosmetria, a fototerapia e o microagulhamento são ferramentas que eu realmente sou muito apaixonada. Cara, dos pés à cabeça, assim, né? Porque você pode usar no corpo inteiro. Eu adoro. Oi. Úrsula, você dá curso só de pós-graduação ou você dá curso nessa área capilar também para estudantes, igual a gente? Também dou, mas todos eles são chancelados pela ABT. Tá? Eu sou professora de 2 instituições que dão cursos, a Academia Brasileira de Tricologia e a Escola Nacional de Terapias Integrativas. Né? Então, eu não vou lá e dou curso da Úrsula. Às vezes, eu dou uns cursos VIPs, que alguns alunos querem, a gente faz. E curso VIP é uma coisa que funciona, né, Mari? Você paga um pouco mais, mas você tem um professor ali 12 horas, porque eu vou manhã, tarde, um pedacinho da noite. Eu vou te seguir então no Insta, então. Hã? Vou te seguir no Insta lá, então, pra... Sim. Ei, Mari, onde você achou ela, hein, Mari? Ixi, farmacêutico, filho. A Carol, ela tá fazendo biomedicina, mas ela já é da estética, ela tem um espaço, é um spa, como chama, cara? O spa o quê? É o Spa Ela Bela. Úrsula, você ia adorar, porque aqui eu mexo com cromoterapia, coisas naturais. Já adorei, já. Adoro essas... Tô doida para ir lá, porque ela tem uma banheira lá. Não sei o que ela faz na banheira, mas eu tô doida para deitar naquela banheira. Delícia! Ó, dá uma olhada no Instagram do Enat, você vai amar os cursos que tem lá. Porque é interessante você trazer para o corporal e facial conceitos do... Mari, meninas, eu tô pondo parênteses, mas a gente está falando de estética. Por exemplo, melasma. Há um tempo atrás, a gente pensava em despigmentar, né? Hoje você tem que pensar o quê? Desinflamar. A mesma coisa do capilar. Né? Como é que eu microagulho um melasma se eu não desinflamei antes? Como é que eu microagulho um couro cabeludo? Meu, é muito parecido. Quanto mais você estuda capilar, mais você entende corporal e facial. É uma frase que eu repito, mas eu vejo, cara. Eu vejo. Né? Os processos são muito parecidos, assim, né? Corpo, né? Nós estamos falando de uma mesma... De integração mesmo. É tudo. Mas, beleza? Eu acho assim, nós já estamos aqui, já tem um tempinho, né? Eu ia falar. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Dúvida sempre tem, né? Cabelo, mulherada ama. Nossa, não, isso é porque a gente não começou ainda a falar de coloração, descoloração, reparação de fibra,
que aí tem muita coisa para falar do silicone. Boa noite, Mari. Boa noite, Bia. Boa noite, Úrsula. Vou abreviar, né? Uhum. Boa noite, Mari. Boa noite, Úrsula. Boa noite. Então, Mari, eu vendo essa questão que eu cheguei bem atrasada mesmo, eu já cheguei bem na parte dos slides com a queda. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, que a alopécia dela tá enorme, fica aquele buraco no meio da cabeça. Areata. Então, assim, e normalmente vem quando aumenta quando ela tá estressada. Tem a ver mesmo a questão do estresse? Tem. Se for areata mesmo, ela ainda não tem uma causa. A gente falou nisso a hora que eu estava falando ali dos slides. Ela não tem uma causa única. A gente tem uma linha de pesquisador, assim, dos pesquisadores que acha que ela tem informação genética. Outros que é uma doença autoimune. Existem autores que classificam a areata como uma doença autoimune. Tanto que eles tomam corticoide, imunossupressores, né? Isso. E também a gente tem uma outra linha que eu acho que é a mais forte, que é uma doença psicossomática. Na terapia capilar, a gente tem meio que um padrão de não tratar areata se o paciente não tiver um acompanhamento psicológico. Porque é um belo resultado de um estresse aí pesado, né? Porém, eu já tenho um caso na família, que seria minha cunhada, que é especial. Eu acredito que seja questão de lavar e deixar molhado. Ela deita... Peraí. O celular, alguém estava falando lá. Ô, Úrsula, tem uma pergunta. Eu fui pedir para silenciar. O que acontece? Então, a minha cunhada, ela é especial, então ela lava muito. Ela lava não, ela tem o hábito de molhar o cabelo. Então, assim, já aconteceu de várias vezes à noite, de madrugada, a gente acordar com o barulho da torneira, ela tá molhando o cabelo. Sim. E o meio da cabeça dela ficou completamente careca. E, eu acredito que seja por questão da umidade do cabelo, que fica molha e deita. Porque é uma pessoa que é muito sedentária. Sim. Mas eu não sei se tem a ver também. Eu acho que tem muito a ver. Se ela molha todo dia e deita de uma maneira única, assim, eu acho que tem muito a ver. Acho sim. Seria interessante cortar o cabelinho mais curto possível, né? Para não fazer tanta pressão, assim. E tentar... Quantos anos ela tem? É difícil fazer 51. Com que ela faça? Então, ela não aceita cortar o cabelo mais. A gente já tentou várias vezes, ela não aceita. Sim. É muito difícil, porque aí é como... Você sabe, lembra antigamente das aeromoças que tinham os cabelos tudo puxado, as bailarinas que tinham alopecia por tração, né? É por isso, porque vai cicatrizando ali, e aí eu tenho dificuldade de regularizar esse folículo piloso, né? Nossa, é complicado. Pode falar, Mari? Não, era sobre a pergunta do molhar mesmo. Sim. Não é legal ficar molhando o cabelo. Nem para fibra e nem para raiz. Se tem a necessidade de molhar, é porque você não tem cosméticos. Os cosméticos não estão, que você está usando não está reparando aí, né? O cabelo seria como se fosse uma roupa. Se você ficar molhando ele o tempo inteiro, chega um ponto que ele apodrece. É isso? Não apodrece. Não. O apodrecer era a palavra que o povo fala. Não, ele não apodrece, não apodrece. Mas eu posso ter ali um aumento de produção de sebo para defesa, né? Ou aumento de produção de micro-organismos. Não é nada interessante. Nada seria uma caspa, alguma coisa assim. Seria fungos e bactérias. É individualizado para cada tipo de cabelo? Ou se um couro cabeludo saudável pode ser lavado 3 vezes por semana, ou tem um parâmetro a ser seguido, ou não? Não tem parâmetro, não. O couro cabeludo, ele deve ser lavado de acordo com o gosto do freguês, né? Porém,
é muito importante que a gente lave aí de 2 a 3 vezes na semana. Por quê? Porque o sebo produzido é importante até para hidratação. Eu falo, quem tem cabelo liso, tipo você, Mari, comprar uma escovinha da terapia capilar e à noite, ó. Ai, cadê a escovinha que você ia mostrar pra gente? Cara, eu tenho uma minha que tá lá no banheiro. Se vocês me aguardarem, eu busco lá. Então, peraí que Peraí. Todo mundo quer ver. Se for caro, Mari, vai ficar na escovinha mesmo do banheiro. Ó, Mukirana. Alguém mais tem alguma dúvida enquanto a Úrsula vai lá buscar? Fecha o áudio. Oi? Alguém Gabi, vai Gabi? disponibilizar os slides no grupo? Ou não? Eu vou mandar o vídeo, os slides é dela. Tá? Vou mandar o vídeo depois para vocês. Cadê? Não tem nenhum homem do grupo ficando careca querendo saber alguma coisa? Nada? Ó que lindinha que ela é. Ela chama Tangle Teaser. Aqui não vai dar para vocês lerem. Mas o que é legal, tá vendo? Ela tem tem um cabelo meu aqui. Ela tem umas cerdas, ó, de tamanhos diferentes. Então, a hora que eu vou desembaraçar o cabelo, olha só que maravilha, ó. Ó, não enrola. Gente, meu cabelo é muito enrolado. Enorme agora com a quarentena, sem cortar, sem colorir, tá uma lindeza isso. Então, ele embaraça. Agora eu já controlei bastante a porosidade, ele embaraça menos. Mas eu tinha dores, né? Imagina uma menina afro pequenininha, mãe desembaraçando o cabelo. Então, essa Tangle Teaser aqui, eu gosto muito. Ela é uma escovinha terapêutica. E aí tem várias cores. Pode passar no couro? Sim, quando você está no lavatório com o paciente, você faz massagem no couro. Ela é muito, muito macia, Mari. Gostosa, ó. Até nas costas da mão você não sente dor, ó. É onde muito bem específico que a gente você pode compra para comprar? Você compra com a professora Úrsula. Professora Úrsula, entra lá no Instagram dela. Eu vou já depois pedir a minha. Deixa eu ver um negócio aqui para eu mostrar para vocês. Espera aí um pouquinho. A Úrsula acabou de falar que vai ter desconto para quem tá na live, né, Úrsula? Vocês são terríveis. Putz, grila. Deixa eu achar um negocinho aqui. Eu queria mostrar para vocês a que a moça me mandou tão legalzinha, gente. Ai, caramba, hein? Onde eu vou achar? Peraí. Já recebi mensagens aqui que o pessoal quer a escovinha. Ah, é? É, já mandaram aqui. Deixa eu mandar para vocês verem. Olha que legal esse catálogo. Vocês conseguem ver, né? Ó, quer ver que bonitinho. Tangle Teaser. Vou abrir aqui. Pode ser usado por criança essa escova? De preferência, né? Para as criaturas tadinhas que não de 5 conseguem... a 10 anos, as minhas têm 5 e 10. Pode, claro. Não, é só uma escova. Olha aqui, gente, que legal. Olha os modelos. Que tá contando toda a história. Olha que legal, ó. Esse modelo que eu tenho aqui, esse pretinho aqui, ó, Black. Mas olha que legal. A rosinha, a lilás. Essa daqui para usar na boca. Aqui do lado que dá para ver. Vocês estão vendo ou não? Sim, não, é porque no de cima mostra a diferença do tamanho de cerdas. Sim, mostra. Olha que legal, ó, de cabinho. Ó, de modelar, de fazer escova verdadeira, a tipo raquete. E aí, olha que linda essas de finalização de penteado. Eu adoro essa daí. A minha é a mais simplesinha e funciona também, tá, gente? E esse aqui é o pentinho de fazer penteado. Então, ela tem a linha toda ela baseada nessa estrutura de fibra, ó, tá vendo? De desembaraçamento. Essa daqui é super fofa. Essa black aqui, para homens, eu vendo muito para os malucos da barba, sabe, gente? Homens com várias barbas. Show! E aí, essas daqui são as mais vendidas, são as básicas mesmo, assim, a original. Só para vocês saberem, né, que existem aí vários tipos. Eu sou uma das distribuidoras aqui de Rio Preto
Porque, Mari, não tem jeito, cara. Você vai ensinar o paciente a cuidar dos seus cabelos, né? E você tem mulheres com fios compridos, precisa desembaraçar direito. Faz parte. Só para a gente finalizar, esse negócio de fio. Tá. Finalizador, aqueles óleos, né, que a gente usa. Ai, tem um aqui maravilhoso, ó. Amo. Chama Color Up. Ele tem antioxidantes, então ele impede que você perca a cor do cabelo. E é muito macio. Na verdade, Mari, eles não são óleos, né? Eles são papéis de sílica, de silício, que são os silicones. Na maioria das vezes biodegradáveis, os que a gente trabalha são biodegradáveis. E que, detalhe, gente, silicone não é extraído do petróleo, pelo amor de Deus. Silicone não faz mal para a pele, não faz mal para o cabelo, não faz mal para o ambiente, tá? Principalmente esses tipos para mais refinados, assim. Ixi, travou. Ai, destravou. E o silicone aí que minha... esses silicones, eles aderem, eles não peiam, eles são externos, grandes. Eles aderem a essa cutícula e aumentam brilho, aumentam consigo colocar que ele também tem térmica. O problema do silicone é você passar, ele absorve. Pensa numa porcaria cosmética, né, chapinha? Queima, destrói. Chapa. Prancha. Zero. Serve para nada. 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 Nenhum procedimento estético se baseia no uso da prancha. Nem alisamentos. Muito Os alisamentos éticos a gente nem usa prancha. Né? E os cabeleireiros, eles se vangloriam, né? Minha chapa vai até 200 e poucos graus. Ai, Mari. A gente pode fazer mitos e verdade. Tem muita coisa para falar. Não, cabelo, a gente fica... Eu só queria... Você fez uma foto da gente? Eu não consigo fazer minha foto ficar do lado da sua, assim, ó. Eu apareço do lado de você? Não, você tá aparecendo em cima. Então, eu não sei fazer. Não, tá aparecendo de lado aqui no meu, porém a imagem dela tem hora que tá quadriculada. Então. Não, mas tá aparecendo nós duas juntas, Bia? Tá. Quer ver? Eu também tá. Mas eu queria uma foto. Vou te mandar um print aí que eu acabei de fazer. Só que a Mari tá bem nítida e a Úrsula não tá um pouco mais embaçado. Eu tô no cantinho ali. Também, né, gente? Essa minha câmera aqui. Deu uma melhorada, Úrsula. Deixa eu só fazer assim. Vai, Mari, dá uma risadinha pra mim, vai. Pronto. Cadê? Tira, Bia. Dá um sorriso aí, Úrsula. Sorri de novo, por favor. Aí. Muito bem, depois vocês me mandam. Gente, nada de sacanagem. Por favor, vocês me marcam, hein? Não, Úrsula, você vê a outra live, as fotos que eu recebi, você não tem noção, esse povo fazendo sacanagem. A gente aberto, fechado, aberto e fechado. Faz bullying com o professor, você acha que não, mas faz. Eu tô ligada. Eu nunca fiz isso com você, Mari. A gente foi aluna, né, Mari? Ainda somos. Ainda somos, eu também, ainda sou. Eu gostaria de te agradecer, muito obrigada às meninos que ficaram aí para a gente falar um pouquinho de terapia capilar, a professora Cris, né? E a outra professora... Acho que ela não está aqui agora. Não, tinham outras. A Fúvia estava presente, a Maiara está aqui, tinha a Valdênia que estava aqui conosco, a Tânia, e tinha mais... A Tânia está aqui ainda. Tem alguns outros professores que nos assistiram também. Então, posso fazer uma pergunta antes de terminar? Claro. Então, é porque meu esposo ouviu a conversa, daí ele é curioso, né? Porque, assim, ele é careca, né?
E, consequentemente, toda a família. Todos os irmãos. Só tem um que se salvou, por enquanto. No entanto, as minhas cunhadas também estão com o mesmo problema. Fora essa que é especial, tem mais duas que estão, assim, com uma calvície enorme. E nada resolve. E é naquela linha que a gente falou aqui? Sim. Linha central? Na linha central, porém, como se fosse dos lados, estão muito grandes, cada dia maiores. Sim. Tem uma que tá pior, ela já até pensou em implante, alguma coisa, porque ela disse que tem vergonha. Daí, o que ela tem feito muito, que na minha opinião, foi o que piorou. Ela tá vivendo de chapinha. É, claro. O cabelo dela é muito cacheado, perfeito, porém ela cortou e tá vivendo ele só de chapinha. Oh, meu Deus do céu, eu precisava bater um papo com ela. Só vai piorar. Só vai piorar. Foi o que eu disse pra ela. Sim, só vai piorar. Tudo bem que a chapinha não vai agir diretamente no folículo ali, né? Mas a haste já era. E ela que quer volume, que quer cabelo, quer mais cabelo, tinha que trabalhar essa naturalidade, achar um cabeleireiro que fizesse um corte digno para cabelos cacheados e tivesse tratamentos ali, né? Legais para cabelos cacheados. Porque assim, ela cortou bem curto, tipo Chanel, e aí tá vivendo de chapinha porque acha que vai diminuir a queda porque não lava tantas vezes. Sim. Eu acho que ela devia procurar um profissional, fazer uma anamnese, né? Corretamente, fazer protocolos. A Mari tá aí, ó. Desenvolver bons protocolos, porque a gente tem como reverter bastante. E quanto mais tempo passa, né, Mari? Mais piora. Queda capilar tem que ser tratada assim, tipo melasma. Quando você já viu, vai. Né? Porque só tende a acentuar. Mari, eu gostaria só de passar meu contato, meninas. Vocês me encontram no Instagram, Úrsula Belan, né? @Úrsula Belan. Você não tem aí aqui não tem. Ai, cara, Você é de Rio Preto, Úrsula? Eu sou de Rio Preto. Deixa eu achar aqui um slidezinho que eu tenho. Alguém é daqui de perto? Vocês são tudo daí, né? Tudo de longe. Mas a família da Paula que tá falando é daí. Ah, quando vier passear, por favor, me procure. Pode deixar. Tomar um café, para falar comigo. Nós vamos levar pão de queijo para tomar. Onde que é a sua clínica? Ó, perto do Pão de Açúcar da Avenida Badibacite. Tá. Sei onde é. É bem fácil de achar, sabe? Tá, quando eu for para Rio Preto, eu te mando um inbox no Instagram. Por favor, pode mandar sim. Ó, eu achei o meu cartão aqui, ó. Vocês conseguem ver? Peraí, que ainda não... Aí. Eu não vi ainda, não. A mim não mostrou. Eu não consigo digitar aí nesse bendito chat, senão eu digitaria. Não tá aqui. Por que será que eu não consigo? Apenas as... Mari, eu mando para você, depois você manda para elas, por favor. Não, é porque se você tivesse... Peraí, deixa eu escrever aqui É porque fica mais fácil na hora de ver. Tá. Deixa eu escrever aqui Deixa eu abrir uma página, que aí a gente já deixa salvo, porque aí eu vou mandar esse vídeo para os alunos que não assistiram. Beleza. Peraí que eu vou abrir aqui. E eu vou passar para minha cunhada, viu, Úrsula? Sim, fala para ela ir lá falar comigo, por favor. Muita calma nesta hora. O negócio não quis abrir. Deixa eu achar aqui também. Agora eu tô vendo a Mariana, agora eu não tô vendo ninguém. É a Úrsula. Oi. Peraí. Aqui, Úrsula, peraí, não. Fala para mim. Ó, o Instagram é @... Úrsula Abelan, tudo emendado. Úrsula Abelan. Tá. Isso. E-mail. Úrsula, U-S Abelan. Abelan. @hotmail.com. Meu telefone é 17. Peraí. 17. 9721
21. 11h32. Espera aí que eu vou pôr aqui, você olha aqui se é isso. Tá. Compartilhar a tela. Tá vendo a tela? Não. Agora eu vi. Espera aí. Não tá... Vi. É isso aí? Uhum. Tá. Então vou deixar Já mandei para você, Paula. Ah, obrigada, Por favor, menina. meninas. Se vocês forem publicar, me marquem lá, tá? Para eu republicar também. E o Facebook é Úrsula Belan, tá? Ainda tem o Facebook. Já te achei lá. Mandei solicitação no Insta. Pode ir lá. Tá aparecendo o Face aí também? Tá. Então pronto. Tá sim. Úrsula, obrigada. Queria te agradecer imensamente por estar aqui conosco mais uma vez. Semana passada a gente esteve junto, hoje de novo. É verdade, Mari. Agradeço muito você ter tirado esse tempo para estar conosco, trazer essas informações que são sempre bem-vindas, né, nesse momento que a gente está vivendo. E o convite fica aberto para você, a faculdade está de portas abertas. O que você precisar da gente, estamos à disposição. Eu tenho certeza que meus alunos gostaram muito da sua aula que você nos deu. E aqui, estou à disposição. O dia que você quiser vir tomar um café, comer um pão de queijo, estamos à disposição aqui em Minas. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Tá? Imagina, Mari. Eu adoro esses projetos. Falar para aluno, para mim, realmente é sempre muito bom, né? É maravilhoso. Eu acho que é a minha relação mais sincera, assim, de trabalho entre professor e aluno. Eu gosto muito disso. Vivo disso, é assim que rola, né? Eu falo, podem tirar tudo da gente, que a gente vai dar aula ali na esquina, sentadinha na sarjeta, não tem jeito. E eu me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem, quando vierem a Rio Preto, venham me visitar, conhecer a empresa, tomar um café, conversar, né? E, assim, tem muitas novidades acontecendo, fiquem de olho no Instagram, eu sempre posto os bons cursos, bons assim que eu digo, né? De professores que eu conheço, de instituições respeitosas, assim, né? Que vale a pena. E quem sabe você não vem a Minas dar uma aula para nós? Claro que eu vou. Vamos fazer um curso. Com certeza. Oba. Aluno não vai faltar. Ai, adoro. Então tá joia. Tchauzinho, viu, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, boa semana. Obrigada pelas dicas, foram ótimas, adorei. Obrigada pelas